Dando sequência à série Curiosidades Históricas, hoje eu vou estar falando sobre transporte na Fazenda Real de Santa Cruz. Especificamente sobre o período real, porque se nós considerarmos a história de Santa Cruz desde o início dos jesuítas, vamos verificar que, claro, já havia necessidade de fazer transporte, de se locomover de Santa Cruz, né, do antigo convento, até o centro do Rio, onde tinha o Colégio de Jesus, a sede onde ficava o reitor da Companhia de Jesus. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o período real. Por isso que eu coloquei aqui um retrato de Dom João VI, que foi exatamente durante o governo de Dom João VI que foi concedida uma autorização para a criação de uma linha de diligências aqui na Fazenda de Santa Cruz. E o ministro Tomás Antônio de Villanova, Portugal, foi quem se tornou responsável, porque, como eu já disse, o rei apenas assina. Quem elabora tudo geralmente é o ministro e os burocratas. Acima tem, do lado direito, do lado esquerdo, também na parte central, 3 carruagens que fazem parte do acervo do Museu Imperial lá em Petrópolis. Algumas dessas carruagens foram utilizadas tanto por Dom João como por Dom Pedro II. Essa daqui de baixo foi Dom Pedro II. E aqui em cima, a princesa Maria Pia conduzindo uma charrete. Então, para nós falarmos sobre o transporte da Fazenda Real de Santa Cruz. Inicialmente, o transporte se dava por carros de boi. Eu consegui aqui uma fotografia do Marco Ferrez, não é uma foto da época colonial, só para retratar a utilização do transporte, né? É uma foto do Marco Ferrez, cerca de 1904. Esse texto foi tirado do livro do segundo volume da História de Santa Cruz, do Benedito Freitas, que pega exatamente a parte real, a parte do Brasil no período real. Ele escreveu então, o Benedito Freitas, na vida socioeconômica de Santa Cruz, os meios de transporte obviamente evoluíram do resistente carro de boi até atingir a fase dos cômodos carros cobertos, ou não, com assento, embora também a tração animal, e tão logo foram adotados na condução da família real e imperial, a superintendência adquiriu os veículos necessários, inclusive uma caleça para uso de superintendente em suas viagens em cortes. Então, inicialmente, inclusive os jesuítas também usavam o carro de boi. Alguns padres usavam o próprio cavalo ou muitas vezes iam caminhando porque naquela época não existia nem possibilidade de caminhar como hoje nós temos a Avenida Brasil, né, que vai até o centro, temos a Avenida Santa Cruz, Avenida Cesar de Melo, depois a Santa Cruz, que vai por dentro, e a opção também de ir pela Zona Sul, pela Estrada da Pedra, depois pegar ali o Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca até o... Então são três opções que naquela época não existiam. Existia apenas a possibilidade da antiga Estrada Geral, que é o percurso hoje da Felipe Cardoso, depois a Cesar de Melo, mais adiante a Avenida Santa Cruz, Dom Helder até seguir em frente. Antes das diligências, o transporte era feito com uso de carros puxados por bois. Tem aqui um desenho do Debré, mostrando também a utilização dos carros de bois para transporte de materiais, não é? E mesmo com a presença do rei aqui em Santa Cruz, que ele vinha várias vezes ao ano, foram muito deficientes os meios de transporte naquela época, excetuando-se as carruagens do Paço em São Cristóvão ou em outro veículo, que se abalaria a vir a Santa Cruz. Então era muito difícil que as pessoas viessem, inclusive os diplomatas, os nobres, era muito difícil. Assim mesmo, ajustada a viagem com muita antecedência e aceitação do preço, algo astronômico, então caríssimas, mesmo as viagens quase impossibilitando até os nobres de virem aqui.
É mais ou menos hoje como se quando se quer fazer alguma viagem para um determinado ponto, um determinado local, que não exista uma linha regular de ônibus ou de barcos ou de transporte comum. Então é preciso que se contrate alguém. Isso aí também levando em consideração as condições das estradas, que naquela época não eram muito boas. E o transporte então se tornava muito caro, porque como não havia ainda uma linha de diligência, que só vai ser inaugurada depois, né? Então ficava muito caro. Aí o Benedito Freitas cita aqui uma referência de um diplomata, conhecido diplomata, que não pôde atender ao convite de Dom João VI para uma temporada na fazenda, que era comum o rei convidar esses diplomatas, as grandes autoridades, para passarem um período aqui na semana. O elevado preço da passagem, atingindo respeitável soma de 400 francos, o impediu de até pensar nisso. Tratava-se de Malher, o nome do diplomata, cônsul francês no Brasil, que vivia aqui com as suas 4 irmãs. Daí não pôde vir, sobretudo por não haver, na ocasião, recebido seus vencimentos do cargo. Tem aqui um retrato de Dom João, a cavalo, porque os reis, inclusive Dom Pedro II, Dom João, eles também cavalgavam. Aqui, quando ele via Santa Cruz, ele ia caçar montado, né? A criação do serviço de inteligências. Para solucionar a angustiosa situação dos interessados em negócios da fazenda e a alegria dos louva-minheiros, esse é texto do Benedito Freitas, né? Foi criado um serviço de diligência, esses veículos ainda existentes nos filmes de colonização do oeste americano. Então isso foi um texto baseado no Benedito, porque fazendo a referência, né, levando à memória aqueles filmes que tem aquelas diligências, né, muito comum na década de 60, 70. Eu peguei umas fotos aqui, essas imagens, a imagem de cima da esquerda, isso aqui é aquela chamada cadeirinha de arruar, que era também um meio de transporte usado. Aqui em Santa Cruz, não se tem notícia dessas cadeirinhas de arruar. Essas cadeirinhas eram usadas mais no centro do Rio. Até porque o Palácio Imperial de Santa Cruz não havia tantas saídas além daquele próprio E aqui embaixo tem uma das carruagens utilizadas pelo rei Dom João VI, que se encontra no Museu Imperial lá em Petrópolis. Aqui é uma fotografia, na parte de baixo, mostrando uma diligência, mas também não é do Rio de Janeiro. Era uma ligação que sai de Joinville para o Planalto. Uma foto que foi tirada desse site aqui, só para vocês terem uma ideia como era essa diligência. Não era uma coisa muito, digamos assim, luxuosa, né? Essa diligência que fazia a ligação da Quinta da Boa Vista para Santa Cruz. Era mais ou menos isso aqui. Fechava, tinha uma cobertura e fechava aqui também lateral. Talvez um pouquinho melhor. O privilégio do beijamão. Com o privilégio concedido por Dom João VI pelo aviso régio de 18 de outubro de 1817 para o estabelecimento de tais veículos entre o Palácio de São Cristóvão e o Paço da Real Fazenda de Santa Cruz, pretendeu-se facilitar o transporte das malas do correio e proporcionar condução cômoda às pessoas que quisessem ter a honra de beijar a augusta mão de Sua Alteza. Tem aqui um desenho atribuído a Debré, o beijamão na corte de Dom João VI. Então, eram nobres que se reuniam, né? E Dom João VI fazia questão de que se beijasse a mão, né? Aqui tem um beijamão de Dom Pedro I, que são os diplomatas, né? Que era muito comum naquela época. Ainda continuando o texto do Benedito Freitas, né? Sobre a questão de horários de circulação das diligências. Essas conduções saíam da cidade às 4 horas da madrugada. 4 horas da madrugada. E aqui chegavam às 9h30. Horário este cumprido à risca e um tanto limitado, levando-se em conta a tração utilizada, o que obrigava seu condutor fustigar
impiedosamente os animais que, em louca disparada, tinham a responsabilidade de não infringir o rigoroso contrato. Quer dizer, então, segundo o Benedito Freitas, havia um cumprimento rigoroso. Na descrição das responsabilidades do concessionário, consta que ele deveria disponibilizar espaços para que as pessoas pudessem transportar malas, inclusive na parte superior da diligência, para vocês terem uma ideia mais ou menos como é que seria isso aqui. Eu coloquei essa imagem, que é de uma das carruagens, né, geralmente colocava aqui na parte de cima. E era uma viagem para os privilegiados, não era uma viagem para qualquer pessoa. Mesmo depois da inauguração da linha de diligência, não eram todas as pessoas que viajavam. Naqueles tempos, os transportes eram superintendidos pela Intendência de Polícia, que fiscalizava o movimento dos passageiros, evitando fuga de delinquentes, e neles não havia preferência para a reserva de lugares. Todos eram iguais. Todos eram iguais àqueles que pudessem pagar uma passagem que não era muito baratinha, mesmo depois, continuando falando, da implantação das diligências. Com a estrada melhorada e modicidade nos preços em relação aos 400 francos, as viagens constituíram por muito tempo um regalo para os passageiros que aqui demoravam-se muitas horas, uns em transações comerciais, outros simples visitantes curiosos em conhecer a fazenda, cuja fama muito se comentava em toda a cidade. Era realmente um passeio, até mesmo para as pessoas desfrutarem de um lazer, né? O decreto foi assinado então em 1º de outubro de 1818 pelo rei Dom João VI, que tem aqui um retrato dele, né? Esse ainda é texto do Benedito Freitas. Todo esse texto que eu estou lendo foi tirado do 2º volume da História de Santa Cruz, que pega exatamente o Brasil no período real. Transcrevemos a íntegra do decreto concedendo o privilégio em questão, bem assim as obrigações assumidas por seu concessionário e cujo teor revela os costumes da época, constituindo um curioso documentário pelo estilo empregado e a celestial isenção militar aos empregados da empresa favorecida, o que nos faz pensar o quanto de pistolão utilizado para se obter um lugar na citada empresa. Essa referência aqui à isenção militar, o Benedito Freitas inclusive cita numa nota, né, uma nota de rodapé, que naquela época o recrutamento era feito de forma forçada. Inclusive, segundo o Benedito Freitas, saíam atrás de jovens naquela idade, qualquer pessoa, eles prendiam, aprisionavam, levavam para o quartel, e lá no quartel, no exército, ou nas forças, né, é que eles iam fazer a seleção daqueles mais capazes. E o Benedito Freitas então conclui dizendo o seguinte: mas isso sempre tinha uma interferência dos pistolões, porque quando alguém tomava conhecimento que um determinado parente, né, foi preso para ser obrigado a se tornar soldado, recruta, né, do exército colonial, que nós estamos falando aqui ainda na época do Brasil Reino, né? Então, ia lá dar um jeito de tirar o filho, né, ou o parente. Concessão para se estabelecer a linha de diligências. Decreto, aqui a transcrição já do decreto, né? É interessante a leitura do decreto para que nós possamos ter uma ideia geral do que eles queriam. Então, concede a Joaquim José de Melo privilégio para o estabelecimento de carros e animais de posta para o transporte de passageiro desta cidade ao Sítio Real Fazenda de Santa Cruz e ao Palácio Real da Quinta da Boa Vista. Ou seja, na verdade eram duas linhas, né? Uma para a Quinta e outra para Santa Cruz. Propondo-se Joaquim José de Melo estabelecer postas em que possam, com mais facilidade e cômodo,
ir para o Real Sítio de Santa Cruz ou para o Palácio da Real Quinta da Boa Vista. As pessoas que, para terem a honra de beijar a minha augusta e real mão, ou por suas dependências concorrerem para um ou para outro lugar, nas ocasiões em que eu, em qualquer deles, resido, debaixo das condições constantes dos artigos juntos, extraídos do termo que assinou na Intendência Geral da Polícia, requerendo-me juntamente certas graças e isenções. Aí continua na outra página, né? Tem aqui um retrato do Debré, né? Ambos são do Debré, mostrando a fachada do Palácio Real da Quinta da Boa Vista, na parte superior, e embaixo também do Debré, a Real Fazenda de Santa Cruz. Continuação do decreto. Então, verificação deste projeto, que pela utilidade e benefício que ao público deve resultar, se fez muito digno da minha real aprovação e proteção. É bem um tipo de escrita, de leitura da época, né? E tenho já mandado expedir as competentes ordens para se lhe designarem os terrenos da Real Fazenda de Santa Cruz para a casa de posta e para pasto, descanso dos animais nela empregados. Hei por bem fazer-lhe mercê não só do privilégio exclusivo, para que por tempo de 10 anos só ele e mais ninguém possa ter carros e cavalgaduras de posta na forma que se tem oferecido, mas também de serem isentos de embargos os seus carros e animais e de recrutamento os criados empregados neste serviço, não excedendo este ao número de 30, sendo o suplicante obrigado a satisfazer as condições por ele propostas e que bastam assinaladas como parte deste decreto por Tomás Antônio de Villanova, Portugal, do meu conselho, ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino. O decreto continua com outras citações, porque aí vai ser encaminhado, mas é uma questão burocrática, né? E dentro dessas obrigações, consta aqui, inclusive, a construção de uma hospedaria para que os passageiros pudessem ficar alojados. As obrigações do concessionário constavam de colocar em circulação, na primeira jornada do rei, um carro com 6 assentos, tirado por 3 parelas, com mudança de mais 9, de construção elegante, ficando reservada a cada passageiro uma mala que com as demais eram encerradas em 2 baús construídos no carro e sobre o teto, conforme eu mostrei naquela diligência lá na frente, aquela carruagem, né? Uma grande mala para bagagem que exigisse melhor proteção contra as intempéries e ainda outra mala com 2 chaves para a condução dos papéis do Estado, escoltada por uma ordenança. Então, quando tivesse que transportar os papéis do Estado, teria que ter mais uma ordenança da escolta, né? Outros carros foram entregues ao tráfego e as mudas eram feitas em diversos pontos. Um deles, Campinho, próximo ao atual bairro de Cascadura. Isso é o texto do Benedito Freitas. Eu peguei aqui um desenho do Thomas Ender, apenas para dar como exemplo, talvez como ele fala assim, numa construção elegante, né? Talvez fosse uma construção mais ou menos semelhante a essa, para que as pessoas pudessem ficar hospedadas, os passageiros, né? Marrocos, o bibliotecário do rei em Santa Cruz. Esse Marrocos foi o bibliotecário, né? Aqui tem 2 edições, infelizmente a reprodução não ficou muito boa. Essa da esquerda aqui saiu recentemente pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e aqui da direita pela Biblioteca Nacional de Portugal, de Lisboa. São cartas escritas pelo Marrocos, Luís Marrocos, como eu falei, era bibliotecário do rei e escrevia muitas cartas para os pais, contando tudo o que estava acontecendo. Como ele era muito próximo da realeza, então ele vai fazendo a descrição do rei, da rainha, e vai fazendo também muitas fofocas. As cartas têm muitas fofocas, né?
Os bilhetes custavam 8.000 réis e neles constava a hora da saída rigorosamente cumprida para a chegada no horário regulamentar. Em Santa Cruz, os passageiros se hospedavam no prédio construído pelo concessionário exclusivamente para essa finalidade. Era uma viagem cansativa, longa, então muitas vezes eles ficavam até hospedados ali para passar mais de um dia. O concessionário estava preparado para cumprir seus compromissos e imediatamente a assinatura do Real Decreto circulou a primeira diligência prometida, como declarou Marrocos em carta enviada a seu pai, datada de 10 de novembro, seguinte à autorização oficial, participando de sua visita a Santa Cruz, para onde, aí escrevendo aqui o Marrocos, né? Para onde já se podia ir mais vezes, e cujo percurso ele anteriormente fizera com bastante sacrifício, tendo vindo pela primeira vez em fins de 1812 para a ocasião do beijamão aqui no Palácio. Então essa carta de 10 de novembro é de 1818, mas ele tinha vindo 6 anos antes aqui, o Luís Marrocos. Para encerrar esta curiosidade, essa série de curiosidades históricas, número 3, eu coloquei uma foto que eu tirei aqui do site Brasil Imperial, que mostra uma foto mesmo original do Conde D e a Princesa Isabel em carruagem no Palácio de Petrópolis. Então era um transporte, como se hoje tem os automóveis, nós temos nosso carro, vamos circular daqui, então naquela época eram essas carruagens. Então, mais uma curiosidade histórica, não peguei a parte total dos transportes, porque tem mais um outro, vamos dizer assim, um outro capítulo, outra série, que estarei falando mais dos transportes no Segundo Império. Agora foi apenas falando da primeira parte da concessão, que foi no Brasil Real. Então, boa noite para todos.